continuar louvando ao Senhor com a leitura da palavra de Deus que está em Hebreus capítulo de número 6. Hebreus capítulo de número 6. Leiamos juntos. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra até além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O capítulo 6 da carta aos Hebreus que nós lemos, o tema que nós vamos meditar dentro desse capítulo, é este tema que vocês vão repetir depois de mim: apostasia. Apostasia não é uma palavra da língua portuguesa. Ela se transformou numa palavra da língua portuguesa, mas ela é uma palavra da língua grega. Na língua grega se pronuncia
apostásia. Não apostasia, mas apostásia em grego. A tradução dessa palavra apostásia para o português é divórcio. Divórcio. Malaquias, livro do profeta Malaquias, está escrito que Deus odeia o divórcio. Deus abomina o divórcio. Quando Deus instituiu o casamento, Ele instituiu o casamento como uma aliança vitalícia, até que a morte separe esse casal. Então, o que Deus uniu, o homem não separe. No entanto, dentre tantas coisas erradas que os seres humanos estão acostumados a fazer, uma delas é se casar. Se casam errado. Muita gente se casa errado. Se casa com quem não deveria se casar. Se casa pelos motivos pelos quais não deveria se casar. A maioria se casa, tem um casamento errado e a consequência desses casamentos errados é que, inevitavelmente, serão casamentos fracassados. E tem dois tipos de casamentos fracassados: casamentos que acabam em divórcio ou casamentos que ficam fracassados para o resto da vida, mesmo não acabando em divórcio, mesmo ficando juntos, ainda assim é um casamento fracassado. É uma pena, porque um casamento abençoado por Deus é algo tremendamente maravilhoso e excelente para o processo da nossa santificação. É muito difícil, para não dizer impossível ou quase impossível, que uma pessoa se santifique sozinha. Não. Na nossa santificação, Deus usa de outras pessoas. E a pessoa que Deus mais usa na nossa santificação é o nosso cônjuge. Portanto, o casamento foi instituído por Deus também visando a santificação. Por isso Deus odeia o divórcio. E Deus também odeia o divórcio porque Deus tomou o casamento, o relacionamento conjugal entre marido e mulher, como um modelo, uma analogia, uma semelhança do tipo de união que Ele sempre quis ter com o seu povo. Na antiga aliança, Deus desposou, Ele mesmo disse isso no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, Deus desposou a nação de Israel. Israel era a esposa e Deus era o esposo. Só que Israel foi uma esposa infiel, traidora, adúltera, mundana, idólatra, traiu a Deus e quebrou, anulou a aliança. Então Deus veio e estabeleceu agora uma nova aliança. A nova aliança não tem mais nada a ver com Israel. A nova aliança agora é para que Jesus Cristo seja o esposo e a sua igreja seja a esposa. E a igreja tem que enxergar em Israel, os cristãos têm que enxergar em Israel o modelo negativo de esposa traidora. Porque continua valendo o que Jesus disse, e não foi apenas para Judas Iscariotes, foi para todo traidor. Ai daquele por quem o Filho do Homem for traído. Essa palavra, ela não é só para Judas Iscariotes, mas é para todo crente que trair Jesus com o mundo, ou com as coisas do mundo. Se afastar de Jesus por causa das coisas do mundo é como uma traição conjugal, é como um adultério. E por isso, quando Tiago fala com esses crentes desviados, Tiago 4,4, ele diz no texto original: adúlteros,
Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus? A igreja de Jesus Cristo deve se compor de pessoas que não são amigos do mundo, que são amigos de Jesus. E para eles Jesus diz: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. É assim que se torna amigos de Jesus. No céu só entrarão amigos de Jesus. E amigos de Jesus que estarão no céu são os que agora, aqui na terra, o obedecem, fazem o que ele manda na sua palavra. Saia fora da palavra e traiu Jesus, e Jesus não aceita esposa traidora, não aceita igreja traidora, não aceita cristãos mundanos, amantes do mundo e que traem Jesus com o mundo e as coisas do mundo. São esses cristãos que caem em apostasia, se divorciando de Cristo, cometendo pecado que não tem perdão e não tem mais reconciliação para eles. Isso significa perda de salvação. Apostasia é perda de salvação. Há muita gente que perde salvação, porque trai o Salvador. Ai daquele por quem o Filho do Homem for traído. Ou seu coração é todo de Jesus, ou você não é de Jesus. Essa é a verdade. Ou seu coração é completamente de Jesus, ou você não tem Jesus. Não tem salvação. Jesus não aceita dividir o coração da sua esposa, da sua noiva, da sua igreja, com nenhuma outra coisa neste mundo, seja lá o que for ou quem for. Por isso que o profeta Hanani foi enviado para dizer ao rei Asa: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte, não para com todo mundo. É engraçado como todo mundo, na hora do aperto, quer ver Deus se mostrando forte ali, quer ver o poder de Deus ali agindo para salvar ele daquele aperto, daquele problema. Mas quando está tudo bem, não tem o seu coração totalmente no Senhor. A Deus ninguém engana. Tá? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Por isso seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte, exclusivamente para com aqueles que lhe pertencem, porque aqueles que lhe pertencem, o coração deles é totalmente do Senhor. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Com o pentecostalismo, o neopentecostalismo, fica todo mundo aí buscando não Deus. Fica essa geração de crentes que não buscam Deus. Eles não buscam a Deus. Eles buscam o poder de Deus. Eles mesmos dizem isso. Eles buscam o poder de Deus. Eles querem o poder de Deus. Eles não querem Deus. Eles querem só o poder de Deus agindo na vida deles e favorecendo-os. Só que Deus só vai se mostrar forte, só mostra o seu poder para com aqueles cujo coração é totalmente dele, porque Deus está totalmente de costas para adúlteros e amantes do mundo. Adúlteros e amantes do mundo estão fora da misericórdia de Deus, estão debaixo da ira de Deus, são filhos da ira e não filhos do amor de Deus. Vamos ver então esse tema forte aqui no capítulo 6, a apostasia. Mas primeiro vamos ver, a localização do capítulo 6. A carta aos Hebreus tem duas partes, sendo que a primeira parte é maior.
Ela vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 18. E o título é, repita depois de mim, Apóstolo da nossa confissão. Esse é um dos títulos de Jesus. Jesus é o apóstolo. Apóstolo significa enviado, enviado por Deus para nos ensinar a palavra que nós temos que transformá-la na confissão da nossa fé. O que eu creio? Eu creio na palavra. Em que eu creio? Eu creio na palavra de Deus. Muito bem, Jesus é o apóstolo da nossa confissão. Confissão ali é confissão de fé. Jesus é o apóstolo da nossa confissão de fé. Essa primeira parte da carta aos Hebreus está dividida em 3 blocos. O primeiro bloco nós terminamos na última vez que falamos aqui de Hebreus, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 10. O título é, diga, considerai atentamente. Traduzindo esse texto, a noiva de Cristo tem para ele toda a sua atenção. Ela considera atentamente em Jesus. Os eleitos de Deus consideram atentamente em Jesus. Os eleitos de Deus têm em Jesus a pessoa na qual eles têm total consideração. Consideramos Jesus. Não consideramos homens. Paulo fala assim numa das epístolas: a ninguém nós consideramos de um modo meramente humano. A nossa consideração é em Jesus. Consideramos Jesus. Alguém pode reclamar: pastor, você não me leva em consideração. Eu não te levo em consideração porque você não leva Jesus em consideração. E eu só vou considerar quem considera Jesus. Eu fui colocado para ser pastor de pessoas que consideram Jesus. Pessoas que não levam Jesus em consideração, pessoas que não levam o seu evangelho em consideração, pessoas que não levam a sua palavra em consideração, também não têm a minha consideração e nem cuidado pastoral nenhum eu devo ter com essas pessoas, porque elas não são ovelhas, são cabritos. Nós somos pastores de ovelhas e não de cabritos. Cabritos vão para o fogo eterno, ovelhas vão para a vida eterna. Ovelhas ouvem a palavra e levam em consideração o supremo pastor, que é Jesus, consideram nele atentamente. Segundo bloco no qual nós vamos encerrar hoje, do capítulo 5, versículo 11 até o capítulo 6, versículo 12, diga: devíeis ser mestres. Já vamos entrar nele. E o terceiro bloco do capítulo 6, que nós vamos iniciar hoje, porque começa no capítulo 6, versículo 13, e vai até o capítulo 10, versículo 18, diga: sacerdócio de Cristo. Vamos ver o segundo bloco, devíeis ser mestres. Esse bloco está dividido assim, ó. Os últimos versículos do capítulo 5, versículos de 11 a 14, o título é, diga, imaturidade. A palavra de Deus condena a imaturidade espiritual depois que passou o tempo desses crentes serem imaturos. Há um tempo onde a imaturidade espiritual é tolerada por Deus. Que tempo é esse? É o tempo logo após a conversão. Deus é paciente com todos os recém-convertidos, porque recém-convertidos ainda são espiritualmente imaturos. E Deus lhes dá um tempo para crescer,
para desejar ardentemente o leite espiritual, a palavra de Deus, aprender os elementos rudimentares da palavra, aprender as coisas mais fáceis da palavra de Deus, e aí então começar a amadurecer. Depois que o tempo da imaturidade acabou, Deus não tolera mais imaturidade. Se o crente continuar sendo imaturo, depois que o tempo da imaturidade venceu, e ele continua imaturo, esse crente já não é mais um homem espiritual. Ele é imaturo porque ele é um homem carnal. É um crente carnal e ele vive desagradando a Deus. Deus não se agrada de crentes imaturos, depois que já venceu o tempo da imaturidade e já era para estar na maturidade, já era para estar em crescimento. Deus nos quer maduros, Deus nos quer crescidos, desenvolvidos espiritualmente. Deus não quer que a gente fique na imaturidade ou na infantilidade espiritual. Isso não agrada a Deus, mas é isso que acontece na maioria do mundo evangélico. É uma cambada de criancinhas mal criadas, imaturas, cheias de vontades próprias e de rebeldia contra a palavra de Deus. Imaturidade. E no início do capítulo 6, versículos de 1 a 12, o título é, diga, indolência. Versículo 12 está escrito assim, ó, para que não vos torneis indolentes. O que é indolência? Indolência é uma espécie de paralisia espiritual. O que leva esses crentes a permanecerem imaturos é uma espécie de paralisia espiritual. A vida espiritual que nós recebemos de Deus, ela não é estática, ela é dinâmica. Por isso que é comparada a um rio de água da vida brotando, jorrando para a vida eterna. Ela é dinâmica. A vida espiritual exige um crescimento, exige um progresso. A maioria dos crentes não progridem, não evoluem na vida espiritual. Eles se tornam estáticos, eles param, eles ficam na mesmice, eles não evoluem, eles não crescem. Cristo não cresce neles, não é desenvolvida neles a estatura de Cristo. E esse permanecer na paralisia, essa permanência nessa paralisia espiritual sem crescimento, isso é indolência. Só que a palavra indolência significa o seguinte: a pessoa indolente é aquela que sabe muito bem o que deve fazer para crescer, mas não faz. Sabendo o que tem que fazer, não faz, isso é o indolente. O indolente é aquele que sabe muito bem o que tem que fazer, mas não faz, não dá o passo, não vai para frente. É o indolente, ele não cresce, ele não cresce. A maioria dos crentes fica esperando que o pastor ponha neles alguma espécie de pilha para eles crescerem, dê uma espécie de corda para eles crescerem. Corda em forma de dar um cargo na igreja para honrar essa pessoa, porque ela vai se interessar mais. Uma vez chegou uma pessoa aqui e falou assim, não era aqui no outro lugar que a gente reunia, chegou na nossa congregação, uma mãe, e falou assim: pastor, o meu filho toca guitarra, se o senhor deixar o meu filho tocar guitarra lá na frente, eu tenho certeza que ele vai firmar na igreja. Eu falei para ela: sinto muito, senhora, se o seu filho não se firmar na palavra, eu não quero ninguém tocando guitarra aqui. Ficou? Não ficou. O filho dela não era convertido, tocava guitarra numa banda do mundo, ela queria que eu colocasse ele aqui tocando guitarra, porque se ele ficasse aqui tocando guitarra, ele ia se converter. Não, senhor, não. Ninguém é convertido desse jeito.
É convertido na palavra. E se não tem palavra, não entrou palavra na vida dele, Deus não está nem aí para se é guitarrista, se é baterista, se é tecladista ou quiista que ele for. Não interessa. Mas é assim que as igrejas agem. Muitas vezes, tentando pôr uma pilha, tentando aceitar uma propina para dizer que a pessoa está firme na igreja porque ela foi honrada naquela igreja, porque o pastor deu essa oportunidade, porque fulano deu aquela oportunidade. Amados, quem nos deu a única oportunidade viável e real de ir para o céu foi o Pai. Ele nos deu Jesus. Não quer saber de Jesus? Então procure o seu caminhãozinho de mudança. Pastor e igreja não é para ficar passando a mão na cabecinha de pecador que não se converte, que nunca muda. E por fazerem isso é que as igrejas estão lotadas de apostasia e de fogo estranho, coisas que desagradam a Deus, e crentes falsos, cheios de si e vazios do Espírito Santo. Não, amados, Deus não quer gente indolente. Deus quer pessoas verdadeiramente convertidas e evoluindo no seu processo de santificação e crescimento espiritual. O bloco 3, sacerdócio de Cristo, está dividido assim, capítulo 6, versículo 13, até o capítulo 9, completo, que termina no versículo 28, o autor vai falar sobre, diga, o essencial. Diga de novo, o essencial. Essa palavra o essencial vai ser usada lá no capítulo 8, onde ele fala assim: o essencial das coisas que temos dito é que temos um sumo sacerdote, Jesus. Resumindo ainda mais, o essencial da nossa vida espiritual é Jesus. É Jesus. O que significa essencial? Nós entendemos o que é essencial a partir daquilo que é acessório. A partir daquilo que é acessório. Pega, por exemplo, um carro. O que é essencial para um carro andar? O motor é essencial? Claro. As rodas são essenciais? Sim, senão não roda. O ar-condicionado é essencial? Não, é um acessório. O carro anda sem o ar-condicionado e até economiza mais. Não é essencial. Tem coisa que é essencial e tem coisa que é acessório. Tá? Acessório. Assim também na vida espiritual. A palavra de Deus coloca na vida espiritual uma coisa essencial. O essencial é Jesus. Fora Jesus, tudo é acessório. Instrumento é acessório, música é acessório, tá? Câmera é acessório, até cadeiras estão sentadas é acessório. Local de reunião é acessório. Nada disso é essencial. As pessoas se apegam muito nos acessórios. Mas só o essencial é necessário. Jesus é o essencial. E quando as pessoas se apegam nos acessórios, elas ficam a vida inteira, né, encantadas com os acessórios e perdem o essencial. Elas não consideram o essencial, elas consideram os acessórios. Muita gente saiu daqui, já passou pela nossa congregação e não ficou aqui porque aqui não tem os acessórios que elas querem. Mas a igreja não tem isso, a igreja não tem aquilo, a igreja não tem isso, a igreja não tem aquilo. Eu falo, não, a igreja só tem o essencial, só tem Jesus. Tá bom para você? Tá bom para você? O essencial tá bom para você? Jesus tá bom para você?
Se você quer outra coisa, é porque você não tem Jesus. Então vai caçar a sua turma. Entendeu? O essencial é Jesus. A igreja de Jesus é para quem se alicerça no essencial. Jesus é o essencial. O resto é acessório. E dentre aquilo que é acessório, o que o Senhor vê que nós necessitamos, Ele nos dá. Esse terceiro bloco vai terminar no capítulo 10, versículo 18. Diga, estabelecer o segundo. Aqui o autor da carta aos Hebreus fala que Deus remove o primeiro sacerdócio, que era o sacerdócio do primeiro pacto, da primeira aliança, era o sacerdócio segundo Levi, e a ordem de Arão, e estabelece o segundo sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, cujo sacerdote principal é Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, estamos aqui dentro, o texto maior ficou aqui, no essencial. Esse texto do essencial está dividido assim, ó. Capítulo 6, 13 até o 7, 28, terminando no 7, diga, sacerdócio imutável. O sacerdócio dos levitas na antiga aliança era mutável. O de Cristo é imutável. Ele é sacerdote para sempre e será sempre o mesmo ontem, hoje e eternamente. Imutável. E capítulo 8, 1 até 9, 28, os dois capítulos, capítulo 8 e capítulo 9, diga, superior aliança. O antigo sacerdócio levita era o sacerdócio da antiga aliança. O sacerdócio de Cristo é o sacerdócio da nova aliança, e portanto essa aliança é infinitamente e eternamente superior à antiga aliança. Pegando agora somente ali o sacerdócio imutável, esse texto está dividido assim, ó, do 6,13 até o 7,10, diga, âncora da alma. Âncora é uma metáfora de firmeza. Só Jesus torna firme a nossa alma. Então Jesus, o essencial, é a âncora de nossa alma, a âncora da nossa alma, o que traz firmeza para a nossa alma. Almas inconstantes, almas que não têm a âncora, que não têm Jesus. Um navio sem a âncora, ele é levado aí pelas marés, pelas correntezas, mas aquele que tem uma âncora, ele fica firme, ele não é levado, ele é seguro. A alma que tem Jesus é segura, é estável. Aqui não tem Jesus, é instável e vai ficar sendo levada aí para tudo quanto é canto que o diabo quiser. E o final do capítulo 7, do 11 ao 28, diga, sacerdote com juramento. Isso é uma palavra baseada no Salmo 110, onde Davi recebeu a profecia do Pai, falando com Jesus, fazendo um juramento para o seu filho Jesus. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso, sacerdote com juramento. O texto âncora da alma, que começa no capítulo 6, versículo 13, e vai até o capítulo 7, 10, está dividido assim. Terminando o capítulo 6, que nós lemos hoje, então nós vamos parar por aí, é o 6, versículos 13 ao 20, diga, propósito imutável. O sacerdócio de Cristo é imutável, porque o propósito de Deus na nossa salvação também é imutável. O que isso significa? Que aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, e antes da fundação do mundo, escreveu os seus nomes no livro da vida. Esse livro da vida está escrito, o propósito de salvação para essas pessoas vai se realizar, porque ele é um propósito imutável.
o livro da vida não vai mais mudar. Nenhum nome será tirado dele e nenhum nome será acrescentado nele. E no início, os primeiros versículos do capítulo 7, né, esse personagem importante que surge lá no Antigo Testamento, que é, diga, Melquisedeque. Quando chegar no capítulo 7, sábado que vem, falaremos sobre ele, porque agora, durante o mês de julho, todos os sábados nós ficaremos na Epístola aos Hebreus. E na quarta-feira ficaremos no livro dos Atos dos Apóstolos, tá bom? Muito bem. Do capítulo 6, eu peguei 3 versículos, porque são os 3 versículos que tratam do nosso tema, que é a apostasia. Do versículo 4 até o versículo 5. Versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, leiam. Versículo 5. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, vocês. Versículo 6. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Leiam. Aleluia. Muito bem. Estes 3 versículos de Hebreus capítulo 6 definem o que é o pecado da apostasia. Repetindo, apostasia não é um pecado de descrentes, tá? O pecado dos descrentes é o pecado de Adão, é o pecado original. Eles já vieram ao mundo nesse pecado. E não tendo conversão, não tem salvação, porque o salário do pecado é a morte. Ok? O descrente nunca vai apostatar da fé, porque ele nunca teve fé. Nunca vai apostatar de Cristo, porque ele nunca teve Cristo. Ele nunca vai apostatar da palavra, porque ele nunca teve palavra. Tá? Eles não são apóstatas. As pessoas não convertidas não são apóstatas. A apostasia é para pessoas que foram convertidas. Pessoas que foram convertidas, receberam a salvação e decaem da graça. Decaem do estado de salvação, retornando para o estado de condenação. Quando isso acontece, é perda de salvação. Uma vez que uma pessoa ganhou salvação, se ela vier a perdê-la, essa perda é definitiva. Não tem mais recuperação, e por isso que tanto no versículo 4, como no versículo 6, aparece a palavra impossível. É impossível recuperar essa pessoa. É impossível o retorno dessa pessoa. Portanto, isso aqui é algo muito sério. A apostasia é algo muito sério. A apostasia é o pecado que é qualificado na primeira epístola de João, como pecado para a morte. Dê uma olhada aí na sua Bíblia, primeira carta de João, 1 João, capítulo de número 5. 1 João, capítulo 5, não fiz slide disso. 1 João 5,16.
1 João 5,16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Opa, tem dois tipos de pecados aqui. Pecado não para a morte e pecado para a morte. Crentes cometem pecado não para a morte, porque ainda estão no seu processo de santificação, e nesse processo de santificação, nós ainda somos suscetíveis de pecar, mas não pecados para a morte. Mas se alguém então vir seu irmão cometer pecado não para a morte, ou seja, ele pecou, mas não apostatou, ele pecou, mas ainda não foi apostasia, ore por ele e Deus lhe dará vida. Mas se alguém pecou para a morte, cometeu apostasia, nem precisa mais orar por esse eu não digo que rogue, não tem que orar mais por essa pessoa, porque ela não tem mais restauração. Está bem claro? Tem pecado para a morte e pecado não para a morte. O que é a apostasia? Apostasia é divorciar-se de Cristo. Divorciou de Cristo, não tem mais volta, não tem mais retorno. A Bíblia fala de dois tipos de apostasia, tá? Dois tipos de apostasia. Um dos tipos é esse que nós lemos aqui nesses 3 versículos, que eu vou deixar por último, que eu quero falar primeiro do outro tipo. O outro tipo de apostasia é o que Paulo cita em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Versículo 1. Ora, o Espírito, com letra maiúscula, aí é o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Cuidado com essa palavra alguns, porque ela é uma má tradução do grego. Na verdade, aqui é muitos. Muitos ou vários. Muitos crentes ou vários crentes, não alguns. Não é pouquinhos, não são poucos crentes. Não é uma turminha, não, é muita gente. É uma multidão de crentes apostatarão da fé. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Muitos crentes apostatarão da fé, resumindo, por crerem e obedecerem em doutrinas erradas, crerem e obedecerem em heresias. Heresias. Essa daqui é quem estiver anotando aí, é a apostasia intelectual. Apostasia intelectual. Crentes que não têm a sua mente, o seu intelecto formado na palavra, e por não ter palavra de Deus na sua cabeça, a sua cabeça se torna um campo fértil para as heresias. Os crentes que acreditam em heresias, os crentes que acolhem heresia na sua cabeça, eles fazem isso porque são ignorantes de Bíblia. Não têm a mente formada, não têm o intelecto formado na palavra e são desviados por essas doutrinas erradas que estão por aí enchendo as igrejas, lotando igrejas. Não há salvação para quem crer em mentiras. A salvação é para quem crê na verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Crentes que não se aprofundaram na palavra, não se aprofundaram na verdade e não estão tendo suas mentes sendo renovadas pela palavra de Deus, continuam com a mente vazia de palavra, o intelecto não formado na palavra
e caem na apostasia intelectual, porque onde está faltando palavra, vai chegar hereges pregando mentiras, e eles vão acolher, e eles vão aceitar, e eles vão crer nessas mentiras, como já está acontecendo, já está cheio de apóstatas intelectuais por aí. Apóstatas intelectuais, apesar de ter esse nome, apostasia intelectual, é uma apostasia de gente não inteligente, que não tem a mente de Cristo, não tem a mente formada em Cristo Jesus. E por isso, eles apostatam da fé, eles caem na apostasia pela falta de conhecimento da qual se aproveitam os hereges e as suas heresias, suas falsas doutrinas. O texto de Hebreus que nós estamos vendo hoje é a apostasia moral. Anote aí, apostasia moral, não intelectual. Porque esse texto de Hebreus, capítulo 6, se refere a pessoas diferentes daquelas da apostasia intelectual. As pessoas aqui de Hebreus capítulo 6 são pessoas que têm a sua mente formada na palavra, que têm o seu intelecto formado na palavra. Elas têm conhecimento da palavra. Olha o que aconteceu com essas pessoas em 5 itens. 5 itens. Primeiro item, foram iluminados. Diga, foram iluminados. Aqui no versículo 4. O que significa foram iluminados? Significa que foram convertidos. Foram convertidos. Foram tirados das trevas para a luz. Aconteceu com eles, o Colossenses 1, 13, 14, eles foram libertos do império das trevas, foram transportados para o reino de Cristo. Cristo é a luz. Foram tirados das trevas para a luz. Foram iluminados, tá? Foram iluminados, significa foram convertidos. Segundo item, repita, provaram o dom celestial. O dom celestial que eles provaram, a dádiva que veio do Pai para nós, o presente de Deus para nós, Jesus. Eles provaram Jesus, eles experimentaram Jesus, tiveram experiência com Jesus. São pessoas que conheceram Jesus. Terceiro item, repita depois de mim, se tornaram participantes do Espírito Santo. Foram batizados com o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo, se tornaram templos vivos do Espírito Santo. O Espírito da verdade veio ensinar a eles toda a verdade. Terceiro ponto. Versículo 5 está o quarto ponto. Repita depois de mim. Provaram a boa palavra de Deus. Gente conhecedora de Bíblia. Aprenderam Bíblia, conheceram a palavra de Deus, conheceram o Antigo Testamento, conheceram o Novo Testamento. Não são ignorantes de Bíblia. Não são pessoas que caem em heresia. Os que caem em heresia são os que não conhecem a palavra de Deus. São pessoas que conhecem a palavra de Deus. E elas não caem em heresias porque elas conhecem a palavra de Deus. Experimentaram, provaram a boa palavra de Deus. Quinta coisa, repita depois de mim. Provaram os poderes do mundo vindouro. O que é isso? Provaram os poderes do mundo vindouro. Conheceram tudo sobre a escatologia bíblica, sobre como será o fim do mundo, como será o fim dos tempos, como será a vida eterna com Deus na Nova Jerusalém. Provaram esse conhecimento, receberam esse conhecimento. Então esses 5 itens provam que essas pessoas
têm conhecimento de Deus, têm conhecimento da sua palavra, tiveram vida espiritual, mas mesmo assim, versículo 6, diga, caíram. De novo, caíram. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Ignomínia é vergonha. Expondo o nome de Jesus à vergonha. Crentes que voltam para o mundo estão expondo o nome de Jesus à vergonha. Crentes que voltam para o mundo estão fazendo Satanás rir de Jesus. Eu sabia que Jesus não valia a pena, o que vale a pena é aqui no mundo. Os crentes que fazem isso, eles caíram em apostasia. E aqui nós temos a apostasia moral. Apostasia moral. 1 Timóteo 4:1, apostasia intelectual. Crentes sem formação de palavra vão apostatar por causa das heresias que vão aprender. Mas aqui são crentes que têm conhecimento, eles não caem em heresia, mas eles caem na imoralidade, caem na promiscuidade, caem na jogatina, caem na idolatria do mundo, caem no alcoolismo do mundo, caem nas músicas mundanas, nas novelas mundanas, nos filmes mundanos, nas paixões mundanas, nas diversões mundanas, nos prazeres mundanos. Isso aqui é apostasia moral. Eles são semelhantes ao exemplo que será dado aqui na carta aos Hebreus, exemplo de Esaú, irmão de Jacó, que por um prato de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura. Valorizou mais um prato de comida, no qual ele teve prazer naquela noite que comeu aquele prato, e abriu mão de coisas mais importantes, abriu mão da bênção espiritual que ele deveria herdar ali do patriarca Isaque. Abriu mão. Os apóstatas são crentes que abrem mão da salvação, abrem mão de Jesus para saborear os pratos de lentilhas do mundo, saborear os prazeres da carne. Depois de ter conhecido Jesus, isso é inconcebível, isso é apostasia e é impossível renová-los de novo para o arrependimento, se caíram em apostasia. Isso é muito sério, e é por essa seriedade que Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Agora, para encerrar, fechando essa palavra aqui nessa noite, entenda o seguinte: nós temos sempre textos básicos e chaves que vão ligando cada uma das nossas reflexões na palavra de Deus. Um desses textos é o que saiu da boca de Jesus, Mateus 22:14. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Todos, escute o que eu vou dizer, todos, sem exceção, todos os muito chamados apostatarão de Cristo. Todos os muito chamados cairão em apostasia. Uns pela apostasia intelectual, porque por serem ignorantes vão acreditar nessas heresias que estão fazendo fama por aí nas igrejas. Ou outros, mesmo tendo conhecimento de Cristo e de palavra, cairão na apostasia moral, indo para o lado da imoralidade, da promiscuidade, da carnalidade, dos prazeres do mundo. Os poucos escolhidos jamais
apostatarão da fé. É um sinal da eleição jamais cometer apostasia. Os poucos escolhidos jamais se desviam nem para a apostasia intelectual e nem para a apostasia moral, porque eles permanecem em Cristo, eles perseveram em Cristo.